Agora vamos conferir um pouco da história do vice-reitor da UFAC, o professor Josimar, que é filho de produtor e também tem contribuído com pesquisas na universidade. Exatamente você que está nos acompanhando pela TV Norte Agro, você acompanha parte da produção do Norte Agro e nós viemos falar a respeito, na verdade, com uma pessoa que é fruto de estudo, vem do campo, tem um caso de sucesso e também hoje busca aproximar o estudo das propriedades do pequeno produtor. Vou conversar agora com o vice-reitor da Universidade Federal do Acre, o Josimar. Professor, muito obrigado por nos receber aqui pela equipe do Norte Agro. O que o senhor pode falar um pouquinho da sua história para quem está nos acompanhando, sobre quem é o reitor? Boa tarde, enquanto vice-reitor, tenho muito orgulho de estar nessa casa. Me formei nessa casa no curso de agronomia, lá pelos anos de 2001, depois me ausentei, fui para Minas Gerais, onde eu estudei café. Um acriano que não conhecia muito pouco de café, fui estudar café. Então fiz mestrado e doutorado na área da cafeicultura. E tive a oportunidade de voltar e fazer um concurso, e o meu orgulho foi voltar para minha casa, para o UFAC. Então, assim, nesse momento eu fui para o campus em Cruzeiro do Sul, por lá trabalhei com diferentes projetos, mas teve um que me marcou muito, porque sempre, quem me conhece sabe das minhas origens. Eu sou filho de um produtor rural, conhecido, sou João Paraná, muito famoso ali na estrada de Boca do Acre. Então eu vivenciei enquanto criança os processos da agricultura. De caminhão de feira, eu deixei isso claro até na defesa do meu memorial, como professor titular, que foi recente, que a gente vivia tudo que hoje eu vejo muitos produtores rurais ainda executando essa forma de produzir, que tem que embarcar num caminhão de feira, de uma associação, de uma cooperativa, de um governo e vir para os mercados. Isso eu fiz quando era criança, quando era jovem, até os meus 15, 16 anos. E depois todo o esforço que meus pais, em razão da educação, chegou onde eu estou hoje como vice-reitor da UFAC, Tenho o prazer de falar dessa minha história e também de contribuir. Como eu falei para vocês, eu comecei lá em Cruzeiro do Sul como professor. Quando nós chegamos em Cruzeiro do Sul, o grande desafio era essa praga da mandioca que chamava mandarová, que até hoje ocorre lá. Era com meu carro próprio, a gente andou nas comunidades, Ramal do Barão, Manso Lima, instalando armadilhas luminosas para captar a mariposa, e fizemos muitos estudos, publiquei 2, 3 artigos, orientei alunos de TCC, de PIBIC, e depois nesse processo a gente viramos, passamos a fase de gestão. Aí eu fui diretor do Campus Floresta, com muito orgulho, deixo um abraço aqui para a região de Cruzeiro do Sul. Recebi um título de cidadão cruzeirense nesse processo da minha vida profissional e acadêmica no Campus Floresta. Tive uma moção de aplauso pela Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e posterior a esse processo a gente vem aqui para ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na gestão do professor Minoro, com muito orgulho. Por ali a gente conduziu essa pós-graduação da universidade, aprovamos mestrados, aprovamos vários cursos de doutorados e naquele momento a universidade ela passava por um processo de avaliação, como seremos avaliados a partir do ano que vem, que era o status de universidade. A UFAC ainda estava iniciando esse processo da pesquisa. Nós tínhamos naquele momento questão de professores formados com doutorado apenas menos de 30% da universidade. E esse processo fortaleceu toda a questão da pesquisa na universidade, onde nós ampliamos as pós-graduações, com curso de mestrado, com curso de doutorado. E hoje eu brinco, eu falo muito aqui externamente, nas parcerias que a gente tem, a universidade tem um maior capital intelectual, que está aqui dentro. Nós temos hoje praticamente 70% a 80% são doutores e pós-doutores, para quase 30 programas de pós-graduação entre mestrado e doutorado. E além dessa vida administrativa, eu sou um pesquisador dos finais de semana. Eu brinco assim, eu tenho hoje 3 orientantes de mestrado, eu publico pelo menos 3, 4 artigos por ano, porque eu entendo o papel do ser pesquisador. E a gente precisa chegar, a universidade precisa encontrar esse elo com a sociedade, da gente, através do processo educacional, através do processo da ciência, através do processo da gente formar aqui, mas precisamos conhecer a realidade lá de fora, precisamos aproximar das indústrias, aproximar do pequeno produtor, do médio, até do grande produtor, porque nós temos aqui condições de desenvolver esse estado, através das nossas pesquisas, e assim, é um pouco a minha história de vida, inicialmente falando aqui, trabalho
trabalho hoje com grãos, né? Trabalho com a pequena agricultura familiar. Quem olhar meu currículo lá, já trabalhei, né, com horticultura, porque nós entendemos, enquanto hoje professor, pesquisador, vice-reitor, que a universidade precisa se aproximar das cadeias produtivas, especialmente ao pequeno e médio produtor. Um pouquinho para introduzir a respeito da história do professor. Nós vamos trazer no Norte Agro da próxima semana um pouco mais da história dele com o pai dele, aonde ele foi criado, como a questão de onde ele veio, a origem dele, para você conhecer um pouco, porque até hoje o pai dele continua dentro da área da produção, da parte de consórcio de outras produções, não somente de grãos, não é isso, professor? Sim. E aí você vai acompanhar um pouco mais desse material no programa da próxima semana. Por enquanto, agradecemos ao professor pela sua participação, viu, professor? Agradeço, e dizendo assim, meu pai foi entusiasta. Hoje nós estamos aqui embaixo de um seringal. Eu era criança, quando aqueles primeiros ProBoa, no projeto antigo, né, nós temos lá 13 hectares de seringa. Meu pai tem 2 hectares de castanheira plantada, tem mulateiros plantados, sistema agrocivil pastoril, integração lavoura-pecuária. Então, assim, foi através desses processos, né, de ver ele nessa luta diária que me provocou, né, esse desejo de continuar. E hoje o orgulho que eu tenho é de chegar no final de semana, dar um abraço no meu pai, de contribuir com ele, né, da troca, o saber tradicional com a ciência. Muitas vezes a gente entra até em conflitos pessoais, assim, mas no final a gente busca sempre o meio termo e com certeza é muito forte essa relação por vir daí, né? Que isso também se espelha em outros colegas, né? Hoje nós temos o curso de agronomia, né, numa turma itinerante, numa turma especial lá em Plácio de Castro e Acrelândia. Então são filhos de produtores, então assim, que esses filhos de produtores um dia almejam também chegar numa posição de reitoria, de vice-reitoria, de professor da universidade. Com isso, né, engrandece muito e deixa um legado forte, né, principalmente para o nosso pequeno produtor. Bom, essas foram algumas informações que vocês conferiram e agora vamos seguir com outro material dentro da nossa programação.